A gente está aqui falando que não é bacana que um único juiz tenha poder de calar a boca de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não, porque a extrema-direita defende liberdade irrestrita de expressão. Não, porque a extrema-direita defende a prática de crimes de ódio. Não, porque a extrema-direita defende a liberdade para expressar discursos terroristas. Então, tudo vira uma guerra de narrativa. Eles pegam um caso que vá um pouco mais longe do que o outro, eles usam esses casos como base para tentar fazer com que as pessoas achem que nós somos os malucos. E aí a gente vê pessoas preferindo que o Estado se meta na vida delas ao extremo, porque, como o Cogos falou, quem que vai fazer a minha estrada? Né? Então, em troca de uma estrada, em troca de meia dúzia de esmola, algumas pessoas estão dispostas a abrir mão de tudo, inclusive da própria liberdade, tanto de expressão quanto financeira. Então, a gente tem que fazer... O Milei está fazendo isso muito bem. E a gente tem que começar a trabalhar aqui no Brasil também para fazer essa conscientização, para as pessoas pararem de enxergar o Estado como um grande protetor e começar a enxergar o Estado como uma pedra no nosso sapato, na maioria das vezes. Eu achei interessante, Adriles, na linha que a Duda e o Cogos já falaram, na matéria aqui da Folha, eles colocam o seguinte: a esquerda o detesta e a direita trampista o abraça, mas ele realmente não pertence a nenhum dos grupos. Ele mostrou que a expansão contínua do Estado não é inevitável. E ele é uma repreensão de princípios ao populismo oportunista, do tipo praticado por Donald Trump. Milei acredita no livre comércio e nos mercados livres, não no protecionismo. Disciplina fiscal, não empréstimos irresponsáveis. E, em vez de girar fantasias populares, uma brutal sinceridade pública. Interessante, matéria da The Economist. E eu acho engraçado, Adriles, a maneira como eles constroem, sempre para radicalizar Trump, Bolsonaro e companhia. E o Milei aqui nesse caso... Mas elogiaram o Milei, né? É curioso isso, é singular isso. Mas elogiaram bastante o Milei, curioso. Mas vai lá, Adriles. Mas com razão, eu acho o seguinte, pegando uma síntese dialética entre o que os meus dois colegas falaram antes, eu acho que o Estado é um mal necessário, tá? O Estado é um mal necessário porque a civilização humana ela não se constrói sem um poder ordenador mínimo. Não é máximo, mínimo. Que tenha exatamente o condão e tem estabelece um jogo de poder onde o mais forte sobrevive, a gente volta para a pré-história. Então, Hobbes tinha razão, o Estado é exatamente aquele bem, entre aspas, que se coloca contra o Leviatã, que é o mal absoluto que impera no instinto humano, né? Não é todo mundo que é essencialmente mal, mas as pessoas más podem se locupletar em cima das pessoas boas. Agora, o que o Milei está fazendo? Em se sabendo que o Estado é um mal necessário, ele reduz o Estado. Às vezes a gente fica com uma complexidade meio ambígua, né, em relação à economia, mas a economia é você gastar menos do que você arrecada, aí você vai ter dinheiro em caixa para promover o que se chama de bem-estar social. Agora, bem-estar social, em princípio, se você promove o empreendedorismo, se você deixa os empresários lucrarem, se deixa os empregários estabelecerem um mercado de trabalho, de venda, de livre comércio, de venda de produtos, de compra de produtos, saber o que a sociedade demanda e oferecer essas demandas. Ou seja, se o Estado não fique como um empecilho, mas fica como um moto incentivador das pessoas, porque eventualmente existe injustiça social, de fato. Existem exclusões sociais, para usar uma palavra melhor. E aí o Estado pode, através da coleta de impostos, melhorar a vida daqueles que estão, em algum momento, excluídos para depois reabsorvê-los ao mercado de trabalho. Isso é o que acontece, por exemplo, no Brasil. Mas no Brasil acontece o oposto do que está acontecendo na Argentina. Por que o Milei está sendo um sucesso na Argentina? Porque ele reduziu o número dos ministérios para metade, ele eventualmente cortou gastos onde não havia necessidade. Num primeiro momento, isso gera talvez uma pobreza, mas a médio e longo prazo gera mais riqueza, porque gera mais emprego, gera mais oportunidade, gera mais livre concorrência, gera menos impostos sobre o cidadão, sobretudo sobre o empreendedor que vai contratar. É simples a equação do sucesso que está começando a acontecer na Argentina
E é grave o que está acontecendo no Brasil, porque é exatamente o oposto do que faz o Milei aqui, o que o governo federal faz. Aumenta imposto, quer cobrar mais do empresário, você aumenta o número de ministérios, pior, aumenta o número de ministérios ineficientes, como o Ministério de Igualdade Racial, ou será direito de mulheres, ou coisa do tipo assim, que não fazem e não produzem nada a não ser discurso. Ou seja, aumenta a máquina pública, coloca gente incompetente na máquina pública, que não sabe, não tem noção de gestão, aumenta o imposto escorchante em cima do empresário que se sente sufocado e que inibe a sua capacidade de geração de emprego, ou quando não desiste. Então, o Estado no Brasil é colocado como um mal desnecessário. Aí você torna todo mundo mais pobre, você sufoca e achata a classe média alta, transforma todo mundo pobre e dependente do Estado. Aí aquela velha equação que eu falei dias atrás aqui. Você cria uma equação de uma população de miséria que se torna dependente do Bolsa Família, do Bolsa Saçuchão. E aí você cria essa dependência do Estado, essas pessoas vão votar nesse Estado que arrebentou a capacidade de crescimento econômico e de crescimento social dessas pessoas. Ou seja, a equação do Milei é uma equação, todo governo liberal tende ao sucesso. Todo governo que corta gastos desnecessários, que reduz o tamanho do Estado, que reduz a tributação em cima do empreendedor e do cidadão comum, tende a dar certo. Todo governo que faz o que o Lula está fazendo aqui tende a dar errado. Simples assim. Eu fico... Diga, Cogos. Marco, o Adriles está cometendo um erro grave aqui. Primeiro, ele diz que o Estado tem que ter uma função reguladora. A pergunta é quem regula o regulador? Quando bens e serviços são regulados por um legislador, a primeira coisa que é comprada e vendida é o próprio legislador. Aqui existe um solapamento da justiça. O Estado não tem que se meter em nada com a iniciativa privada. E Ludwig von Mises, que foi um grande economista, ele dizia o seguinte: mesmo a pior, mais absurda das leis, ela é menos tirânica que essa tirania burocrática de Estado regulador. Então, isso é uma coisa extremamente perigosa. Mas todo Estado é regulador. Eu não quero... Adriles, quando você fala, por exemplo, né, que o Estado precisa incentivar X ou Y, você tem que lembrar de uma frase de Nietzsche. Tudo que o Estado tem foi roubado e tudo que ele tem e tudo que ele diz é mentira. Quando você fala que o Estado precisa ajudar fulano de tal, os menos favorecidos, isso você está matando a caridade nos ricos e matando a gratidão nos pobres. Não tem como o Estado melhorar a economia cobrando imposto. Isso é a mesma coisa que o Estado confiscar extintores de incêndio para evitar que um prédio pegue fogo. O Estado é só um bando de ladrões, mais nada. Paulo, eu concordo com você que o Estado é o mal necessário, mas a palavra é necessário. Se a gente for debater o Estado aqui, a gente vai ficar horas. Mas o Montesquieu, um sujeito chamado Montesquieu, criou regras, criou 3 poderes, em que o poder fiscaliza o outro, a gente tem a imprensa fiscaliza o Estado, para que não estabeleça-se um Estado tirânico. Agora, eu tenho muito cuidado com esses axiomas agressivos que você fala assim, o Estado só rouba. Não, o Estado pode desalocar uma renda de um cidadão para ajudar os mais pobres. Isso é caridade. Isso é em princípio. É claro que o Estado brasileiro e outros estados mundiais não fazem isso. Pega o dinheiro do cidadão para enfiar no bolso de deputado, por exemplo. Pelo amor de Deus, agora, isso não é, em princípio, que é a teoria do que funcionaria no Estado. Você está dizendo a corrupção do Estado. O Estado é um mal necessário porque os seres humanos, se deixarem a própria sorte, um come o outro vivo. É simples assim, Paulo Cogos. Agora, dizer que o Estado é um bem em si, não, eu estou concordando com você. Quer dizer, você pega um grupo de homens pecadores e a sua solução é dar um poder de monopólio para um grupo de pecadores, sendo que o poder o corrompe ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você, um cara católico, você é católico. O que é o Vaticano, se não um Estado soberano, que tende exatamente a harmonizar as pessoas em nome de uma espiritualidade? Às vezes até com um governo exercido como o Vaticano exerceu durante toda praticamente a Idade Média. Eu não estou criticando. Eu acho que o ser humano precisa. Não é que o ser humano, todo mundo precisa de um Estado regulador. A gente precisa de regras e leis. Não quer dizer que as regras e leis sejam necessariamente ruins. Elas são, eventualmente, ou mal construídas ou mal aplicadas. Aí a gente pode fazer uma discussão imensa sobre todos os estados modernos, medievais, que aconteceram no mundo. Agora, que o Estado é necessário, todo mundo aqui concorda. Senão a gente volta à época do bom primitivo. Então, enfim. Não estou falando de bom primitivo, não sou russoniano, pelo contrário. Estou dizendo que o homem é pecador, você não pode dar o monopólio do poder para os homens pecadores. Agora, quando você faz uma comparação do Estado moderno
com os estados papais da Idade Média, está fazendo uma comparação absurda, porque a própria concepção da palavra Estado na Idade Média era diferente de hoje. Eu sou a favor de ter governança, de ter ordem, de ter hierarquia. O que eu sou contra é esse Estado moderno, monopolista, impessoal, que tomou conta da sociedade a partir das revoluções nominalistas do Estado moderno. Você tem tripartição de poderes, como você tem judiciário, legislativo, executivo. A gente não tem Estado. O Estado moderno exatamente é um Estado que você pode fiscalizar mais. Em tese, em princípio. É claro que a corrupção do Conselho de Estado como a corrupção de qualquer coisa. O Montesquieu destruiu a sociedade. É uma longa discussão. Antes do Montesquieu, você tinha um controle vertical do poder. Você tinha as aristocracias, a baixa nobreza. A aristocracia, quem disse que as pessoas são as melhores? É pior ainda. Vamos lá. Agora não, era um poder limitado com 3 pessoas. Isso é uma discussão infindável.